Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa terça-feira, as leituras falam pra gente que nós devemos estar também na barca do Senhor e que nós nela, possamos aprender a viver uma vida de agradecimento por todas as bênçãos a nós concedidas. Então, a primeira leitura de hoje está em Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 8, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5, depois o versículo 10. Gênesis capítulo 6, versículo 5 a 8, depois o versículo 7, depois o capítulo 7, versículo 1 a 5, depois o versículo 10. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: Destruirei sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E disse o Senhor a Noé: Entra tu e tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservarem em vida, e somente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. E fez Noé conforme a tudo que o Senhor lhe ordenara. E aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Então, aqui nessa primeira leitura, mostra o aviso, para Noé. Se antes Deus criara um jardim e nele colocara o primeiro casal, agora, um homem, que é Noé, deverá construir uma arca e nela colocar diversos casais de animais. Então, aqui temos um novo episódio, uma nova história, a bênção, não é anulada, mas transformada, sempre em novas oportunidades para a humanidade que teima em se afastar do Criador. Então, aqui, o Senhor dá oportunidade, a Noé, a sua família e também a casais de animais, ele coloca um casal de animais na arca, e ali, todos ali ficam guardados, enquanto veio o dilúvio, Então isso mostra pra gente, que a bênção, ela é transformada, Então que a gente possa realmente sempre dar graças e louvores a Deus, sempre obedecê-lo, e sempre deixar, que realmente ele entre dentro da gente e transforme a nossa vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Marcos, capítulo 8, versículo 14 a 21. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar o pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: É porque não temos pão. E Jesus, conhecendo isto, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, sim, nem compreendestes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? E não vos lembrais, quando parti os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? Disseram-lhe 12. E quando parti os 7 entre os 4.000, quantas alcofas cheias de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E
ele lhes disse: como não entendeis ainda? Então, é para essa realidade, né, que Jesus abre os olhos dos discípulos aqui na leitura do Evangelho. Né? Ao avisá-los sobre o fermento dos fariseus, o mestre previne os seus, né, previne os discípulos sobre a dureza do coração dos fariseus. Então, é aquela mesma, né, denunciada pelos profetas, né, particularmente Jeremias, né, que não deixa que se reconheça a misericórdia, a proteção e o cuidado divinos. Né? Esses são, né, no caso, a dureza do coração dos fariseus. Né? É isso que os fariseus fazem. Né? Eles não deixam, né, que se reconheça a misericórdia e a proteção e o cuidado divinos. Então, São Marcos, aqui na leitura do Evangelho hoje, reúne diversos episódios sobre o pão, né, quando Jesus pergunta aos discípulos, né, sobre as 2 multiplicações de pão que ele fez. Então, curiosamente, né, eles também estão em uma barca, né, como Noé na primeira leitura. Então, isso quer dizer que é a oportunidade maravilhosa, né, de refletirmos sobre o dom de Deus, né, que sempre prepara a vida nova para nós. Né? Então, que nós realmente possamos, né, cada vez mais nos voltarmos sempre para Deus, né, sempre para Cristo, né, e seguir os seus ensinamentos e não temer as adversidades, os obstáculos, porque Deus está conosco, Cristo está conosco e nos ajuda a superar tudo isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quarta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.